Em 24 de janeiro de 1824, o imperador do Brasil, Dom Pedro I, assinava a primeira Constituição brasileira, um marco importante para a história do Brasil. E você vai conhecer agora os 189 anos da Constituição brasileira na reportagem de Daniela Garcia. 1824, ano que representa o início de uma história. Há 189 anos surgia a primeira Constituição brasileira, assinada pelo imperador Dom Pedro I. Na época, predominava o poder do monarca. Tudo era bem diferente do que é hoje. As eleições, por exemplo, eram indiretas e censitárias. Esta foi a Constituição mais longa da história do Brasil. Foram 65 anos de vigência. Este historiador, professor da Universidade de Brasília, diz que, apesar das restrições, foi uma das mais avançadas do mundo no período em questão. Ela oficializa, ela sacramenta a existência do regime monárquico entre nós, do Império. Nesse sentido, o Brasil foi uma exceção no continente americano, em meio a tantas repúblicas, mas a Constituição atendeu às necessidades do regime monárquico até que esse regime foi substituído pela República. A primeira Constituição foi outorgada, ou seja, imposta pelo governo. Já a segunda foi promulgada, se formou a partir da vontade do povo. O principal avanço foi o fim da possibilidade de se retornar ao imperialismo. Depois veio a Constituição de 1934, que teve uma curta duração. 3 anos depois, surgiu uma nova, que marcava a ditadura. Em 1937, o jogo político sofre uma ruptura violenta. Getúlio Vargas se aproveita das circunstâncias tensas da política naquele momento e dá um golpe de Estado. O instrumento utilizado para oficializar o golpe é uma nova Constituição de 1937. Ela é tão autoritária, ela é tão ditatorial, que rapidamente ela foi apelidada pelas pessoas de polaca, porque a Polônia, naquele momento, era um grande exemplo de regime fascista. E o Brasil viveu, sob a Constituição de 37, sob uma ditadura rigorosamente escancarada, que vai acabar em 1945, exatamente quando a Segunda Guerra Mundial termina com a derrota dos regimes totalitários. Em 1946, finalmente foi retomada a linha democrática. A 5ª Constituição do país previa avanços importantes, como o fim da censura, início da eleição direta para presidente e os 3 poderes voltaram a ter independência. Era o começo de um novo momento também para os trabalhadores. Já a Constituição de 67 teve características bem peculiares. Em 1967, o governo militar aprovou a sua Constituição. Em linhas gerais, ela mantém certa aparência de liberdade, mas é uma Constituição que confere ao Executivo muitos poderes. Bem, durou muito pouco tempo na prática. Em 69, ela vai ser modificada por uma emenda constitucional que, no fundo, é uma outra Constituição. No total, o país teve 7 constituições. A última e atual é esta aqui, mais conhecida como Constituição Cidadã. Em 1988, os brasileiros passaram a ter mais direitos. Os analfabetos e os jovens maiores de 16 anos começaram a votar. Foram criadas leis de proteção ambiental e os trabalhadores conseguiram ter acesso a outras garantias, como seguro-desemprego e férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. Muitas outras medidas foram estabelecidas nesta Constituição, mas o historiador ainda acredita que alguns pontos precisam ser revistos. E no dia da Constituição, nada melhor do que refletir sobre todos os avanços que tivemos com o passar dos anos e, claro, pensar sobre o que ainda pode melhorar.